Fim da linha para Rafael Paiva. Técnico pode ser demitido ainda nesta temporada, após coletiva que balançou não só os torcedores, como os bastidores do Vasco da Gama. Também vamos falar sobre Matheus Carvalho, o time que está interessado pela contratação do jogador. Isso e muito mais, a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Tem especulação de técnico também, hein? Então, você já sabe, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque todo mundo já sabe. E a entrevista coletiva de Rafael Paiva após o jogo contra o Internacional balançou as estruturas do Vasco. Não só para a torcida, como também para os bastidores. O técnico chegou a falar aí sobre as vaias, criticou as vaias da torcida, disse que não há torcida que vai mais que a torcida do Vasco. E isso tudo não pegou bem. O técnico Rafael Paiva também falou sobre a pressão por títulos de tanto tempo, agradeceu pelo tempo que ficou no Vasco, dando a entender que não deve continuar no Gigante da Colina. E também, quando foi perguntado sobre reforços, deixou claro, não é um assunto para mim. Ou seja, o técnico que em outros momentos falou assim, a gente joga com o que tem, dessa vez jogou e falou, isso não é para mim. Ou seja, tem que perguntar à diretoria. Todas essas falas, mais aquilo que vem acontecendo das más atuações do Vasco, vem fazendo com que o Vasco descarte, e depois de ontem, nos bastidores se falam, e aí deixar bem claro, inclusive a galera do GE traz isso, nos bastidores se falam que Rafael Paiva não continua para 2025, já ia ser avaliado, mas a gota d'água foi a coletiva de ontem. E aí, meu amigo, eu digo uma coisa para vocês, eu já falava há alguns tempos, mesmo quando o Vasco estava vencendo, e aí tinha gente que me chamava de chato. Ah, é chato, você gosta de tumultuar, você tá falando isso que a 77 saiu, até a 77 entrou no meio, né? Eu falava, o Vasco não tem repertório, vai chegar um momento que o Vasco não vai ter mais a bola no verrete, as jogadas pelos flancos. O próprio Rafael Paiva falou sobre isso, que a grande jogada que o Vasco tem é bola nos lados para poder encontrar o verrete, e vai chegar um tempo que isso não vai acontecer, os times vão marcar. Hoje o futebol é estudado, e muito estudado, a gente que trabalha na parte de analista, de scout, sabe disso. Temos acesso a tudo. Passou aí 20 minutos depois do jogo, a gente tem acesso aos jogos. É muito fácil isso. Por isso que quando a galera fala assim, você tá desvendando o que o Vasco joga. Cara, qualquer clube que tenha departamento de análise, ele vai saber como outro time joga. E o Vasco era muito previsível. E chegou um momento que todo mundo já sabe como o Vasco joga. Você bota dois jogadores ali pelo lado, segura o lateral, o ponta joga sozinho, não tem dobradinha, não tem bola na área, o Vasco não consegue chegar à área adversária. Isso era um problema que o Vasco já tinha desde quando o Vasco vinha vencendo jogos. Aquele jogo contra o São Paulo mesmo, o Vasco ganha no contra-ataque. Mas enfim. E hoje, o Rafael Paiva não deve continuar no Vasco e ainda corre o risco de ser demitido antes do final da temporada. Complicado. Complicadíssimo, mas é um trabalho que realmente não vem acontecendo. E não me venham com o outro técnico do Sub-20, que também é problema. O Sub-20 joga com individual, porque coletivamente o Vasco é muito pobre no Sub-20 também. E aí, vocês já sabem, né? Com a possibilidade de Rafael Paiva estar deixando o Vasco, ele inclusive agradeceu por ter a oportunidade de ser um técnico de Série A, e eu vou dizer uma coisa, ele não vai voltar para a base, só se ele for besta, porque a partir de agora ele tem mercado no profissional. Só volta para a base se ele quiser. Só se ele não tiver ambição na carreira, aí ele vai querer voltar para a base. Eu acho bem difícil que Rafael Paiva volte para a base do Vasco. Aí já começam as especulações, né? Já começam as primeiras especulações. Diogo Dantas, lá do Globo, já disse que o Vasco procurou caixinha, já está procurando técnico. Realmente o Vasco está procurando técnico. Alguns nomes já começam a ser oferecidos, mas tudo só será definido ao final da temporada. Como eu falei, o Diogo Dantas trouxe a informação de que Pedro Caixinha teria sido o primeiro nome procurado pelo Vasco para o ano de 2025.
E aí, falando de saídas, porque tem jogador que vai deixar o Vasco sim, o Matheus Carvalho e o Lucas Piton ontem foram observados por alguns times. E a informação dada ontem por uma das páginas que acompanha o futebol americano é que o seguinte, o Matheus Carvalho interessa ao Sport Kansas, né? O Kansas City é um time aí que está de olho na contratação de Matheus Carvalho para o ano de 2025. É aquela, cara. Se vir no valor legal, tem que vender. E aí, saber fazer investimento. Porque não adianta vender um jogador e você contratar outro que não vai funcionar, o jogador que você vai ter que improvisar. Igual eu já falei aqui do Maxi Domingues, que joga como ponta sem ser ponta. Mas se for para levar o Matheus Carvalho com um valor ok, para contratar jogadores da posição que se encaixem no modelo de jogo do próximo treinador, faria isso com certeza, porque acho que o Matheus Carvalho é um jovem e que você pode ganhar dinheiro para ele. Você tem que saber fazer essa negociação, né? Coloca lá um valor para o Vasco ganhar, uma possível negociação do jogador e negocia. Isso vai ter que acontecer porque o Vasco vai ter que fazer dinheiro. Mas o que me preocupa é como essa janela de transferência de 2025 vai acontecer, né? E qual técnico eles vão trazer para o Vasco. Caixinha, acho um bom técnico, mas quando perdeu suas principais posições, não conseguiu. Quando perdeu Elinho, quando o Capixaba ficou contundido, quando perde o Léo Ortiz, entre outros jogadores que caíram de produção, ele não conseguiu render com esse time do Bragantino. Então me preocupa muito também. É isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. O Vasco volta aos treinos aí de olho no jogo contra a equipe do Palmeiras. Ou contra a equipe do Palmeiras, né? Contra a equipe do Corinthians neste domingo. Vamos ver. Sem Matheus Carvalho, que está suspenso, não enfrenta o Corinthians lá na Arena. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus continue abençoando a todos. Eu espero muito, cara. Muito, muito, muito. Que o Vasco no ano de 2025 seja diferente. Que comece pelas estruturas. Já estão se falando em reformar o CT. O Vasco precisa ter uma estrutura mais forte. Que o Vasco faça uma janela de transferências boa. Eu não quero só jogador que tenha nome ou só jogador promissor. Quero jogador que chegue, vista a camisa e mude o patamar do Vasco. É isso que todo torcedor vascaíno quer. Jogadores que honrem essa camisa, mas que joguem bola também. Há muito tempo a gente não consegue ter um time competitivo. Um time que lute, que brigue, que ganhe. Um time organizado. Então, esperamos isso. Acho que o último time organizado que tivemos aí foi com o técnico Ricardo Gomes. Depois dali, foi ladeira abaixo. Então é isso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Saudações vascaínas. Se inscreve, já chegamos a 14 mil. Estamos crescendo cada dia mais e agradeço a moral de vocês. Tamo junto, rapaziada. Valeu! Saudações vascaínas. Tchau.